Olá, meus amigos, eu me chamo Pedro Gonçalves e você está no Fragmentos, um espaço que eu criei aqui na internet para falar um pouco sobre literatura. Esse espaço já existe enquanto perfil no Instagram, você pode encontrar @blog.fragmentos, e está chegando agora para o YouTube a fim de dinamizar um pouco as minhas resenhas. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um livro que a editora 34 mandou para mim e que faz parte de uma coleção das mais conhecidas do mercado editorial brasileiro e também de um dos meus autores preferidos, que é O Cupom Falso, do Lev Tolstói, traduzido aqui nessa edição pela Priscila Marques. Essa não é a primeira vez que eu entro em contato com esse livro, ou melhor, com essa novela, né? Porque a editora Companhia das Letras já tinha, nessa edição aqui de O Diabo e Outras Histórias, já tinha trago uma versão do Cupom Falso, traduzido por Beatriz Morabito, e que vinha com o nome de O Falso Cupom, né? Na verdade é a mesma coisa, só que com uma ordem um pouquinho diferente, porque isso vai depender, claro, do tradutor e da maneira como ele busca expressar melhor aquilo que a história quer contar e toda a arte, né, que o autor quis empregar na obra. São duas traduções vertidas diretamente do russo e que trazem um dos elementos mais sínteses da carreira do Tolstói. Esse livro, essa história, ela já vem de um período assim, no final do século XIX, de um Tolstói mais ascético, mais voltado para essa ideia de uma literatura com um valor a ser transmitido para as pessoas que estão lendo, mas ela só foi publicada em 1911, após a morte do autor. O Falso Cupom, ele tem duas partes e elas são um espelho uma da outra, e que eu acho que essa é uma coisa bem interessante, né? O Tolstói traz para essa história basicamente a tese de que as nossas vidas estão encadeadas e que a partir do momento que existe um gatilho de uma ação ruim, essa ação ruim vai criando um efeito dominó que vai atingindo a série de pessoas até que alguma coisa possa frear esse ciclo, quebrar esse gatilho de ordens ruins que foram feitas, até chegar um ponto em que uma coisa boa, né, essa ação boa acabe criando todo o mecanismo que vai desbaratar essa ação ruim. A tradutora Priscila Marques, ela conta como essa noção que o Tolstói veio criando da não violência, da pregação de que o mal ele só pode ser respondido com o bem e que assim a gente impede essa sequência ruim de acontecimentos. Ela mostra que o romance, essa novela, né, essa história, acaba sendo justamente esse modo pelo qual o Tolstói vai começar a discutir melhor essas relações de maldade que mais tarde vão acabar sendo muito utilizadas no romance, dessa vez um romance mais robusto, chamado Ressurreição, que conta justamente uma história em que existe justamente essa narrativa de um gatilho que é disparado através de uma ação ruim contra um personagem. Esse personagem vai ter sua desventura até que aquela pessoa que criou o gatilho original e que trouxe todas as tragédias vai começar agora a participar da tarefa de redimir aquele personagem, né? Mas isso aí é melhor vocês lerem Ressurreição, que sem dúvida também é uma das melhores narrativas que o Tolstói já escreveu. Mas voltando aqui ao Cupom Falso, foi uma leitura bastante curiosa, justamente porque assim, eu já tinha lido nessa edição da Companhia das Letras, vim para a edição da 34, que ela me enviou. Obrigado aí, 34, bom demais. E é muito, muito legal rever essa história, principalmente anotando alguns pontos, né? Como eu até pensei assim trazer para vocês, tem algumas indicações bastante interessantes. Primeiro, não existe um personagem principal nessa história. Acho que o personagem principal é justamente os efeitos, esse efeito dominó que acontece desde a ação ruim, que dispara gatilhos para várias consequências ruins, até o movimento contrário, que é uma ação boa que vai desbaratando todo esse efeito ruim que está sendo feito. O foco está justamente nas consequências. E que consequências? As consequências dessa fraude que vai estar no centro, né, no título do livro, Cupom Falso. Que basicamente é a ideia de que um rapaz queria saldar uma dívida, ele vai até o pai, porque ele deseja
que o pai entregue uma quantidade de rublos que ele precisava para conseguir saldar essa dívida. E o pai vai ser um cara mesquinho, vai apontar pro filho e dizer que, olha, na sua idade eu me virava com bem menos e você está pedindo mais, né? Não tem necessidade disso, basicamente. E na visão desse jovem que quer saldar essa dívida, ele já não vê mais alternativas. Já procurou com a mãe, como disse, né, com o pai, e nada disso tinha tido boas consequências, até que ele encontra um colega dele e que vai dizer assim, cara, você tá com um cupom aí de 2 rublos e pouco, é só botar um na frente e esse 1 vira 12, esse 2 vira 12. E aí você vai poder saldar essa dívida. E eles vão até uma loja de um casal que trabalha com esse negócio de penhora, essas coisas, e vai ser entregue esse cupom falso contendo os 12 rublos. E mesmo com o pé atrás, a mulher, que é a esposa do homem que cuida dessa loja, acaba cedendo e dando o troco como se aquele cupom valesse 12 rublos. A partir daí, esse cupom, que vai ser visto pelo dono da loja como algo autenticamente falso, vai começar a circular por vários personagens, buscando justamente se livrar daquela bomba relógio que está na sua mão. Ninguém vai querer assumir que fez uma fraude, que está tentando burlar as finanças russas. A própria Priscila Marques diz que essa história, né, ela vem meio que no esteio de um Tolstói muito ligado na cultura russa, né, assim, na contemporaneidade em que ele vivia, e que quando o Império Russo começou a distribuir esses cupons que valessem rublos, muitas pessoas tentaram fazer fraudes e foram presas, inclusive, por conta disso. Então, em linhas gerais, o tema central, que é esse cupom que está rolando, é justamente algo que as pessoas ali da contemporaneidade, quando Tolstói lança essa história, ou lançaria essa história, elas facilmente se familiarizariam com alguma história que elas conhecessem e tal. Então esse cupom vai circulando, as pessoas que pegam esse cupom tentando se livrar vão acabar mais emaranhadas, até que na tentativa de passar esse cupom para frente sem saber, um dos personagens acaba sendo vítima de uma violência, e essa violência começa a desencadear uma série de mudanças no caráter desse personagem, que por sua vez vai novamente criando outras ações ruins que vão repercutindo em outros personagens, até chegar na tentativa de um roubo e um assassinato, em que a pessoa que está sendo a vítima desse atentado, né, a sua propriedade, a sua vida, ao invés de revidar e de devolver essa violência, essa pessoa aceita e diz, não, você pode fazer aí essa maldade que você está pensando, e eu estou em paz com isso, porque eu não vou, digamos assim, essa vida aqui que eu estou vivendo, ela é somente um fragmento da vida real. Vamos pensar assim nesse ponto de vista religioso que havia muito forte dentro da sociedade russa, e a pessoa que está perpetrando esse crime e que vai ver toda a devoção, toda a confiança religiosa que essa pessoa demonstra na hora da morte, é o que vai fazer com que ele mude completamente a forma como ele vive. Então esse assassino, ele acaba sendo impactado de tal maneira que a vivência dele na prisão, onde ele se encontra, vai ser justamente o contraponto do sistema prisional russo. Ele vai ser contraponto à ideia de violência, de revanche, de vingança. Aí as pessoas começam a ser impactadas de uma maneira tal que vão começar a procurar saber como é que essa pessoa, como é que esse agente da violência que cometeu um crime tão terrível, como é que essa pessoa é capaz de viver em paz? Como é que essa pessoa é capaz de viver fazendo bem? Como é que essa pessoa conseguiu sair desse mundo de violência para passar a ser uma pessoa pacifista? Então, é a partir desse gatilho que, novamente, as pessoas que um dia foram os responsáveis por levar inúmeras outras pessoas à situação de ódio, de reprodução dessa maldade,
elas vão ser agora impactadas com um exemplo positivo dessa pessoa. E existe toda uma discussão a respeito, por exemplo, de o que você faz quando você está sendo perdoado, quais são as negligências que são feitas a presos, quais são as mudanças que ocorrem no espírito quando você passa a aceitar a justiça, enfim, toda essa questão é interessante. Alguns debates interessantes. Existe um conflito de classes dos personagens que entendem que esse revidar prejudica uma pessoa, né? Enfim, principalmente no caso dos mujiks. Tolstói tinha muito essa visão de trabalhar como os mujiks aparentemente são aquelas pessoas mais desprendidas. E acho que também é um dos pontos centrais. O desprendimento que o Tolstói trabalha aqui, essa ligação com a natureza, você não se importar tanto com os bens materiais e viver dessa forma. Também existe um discurso muito interessante sobre o elemento religioso, né? Como isso pode engendrar hipocrisias, como pessoas podem tentar disfarçar as capas de vida através da religião, e como isso pode ser bastante nocivo para o convívio da sociedade. Aqui eu até notei que o Tolstói ele não toma um ponto de partida ateu ou agnóstico. Na verdade, nesse segundo tema, ele dá pinceladas na ideia de uma religião diferente, uma religião que é praticada principalmente através dessa busca por o ser interior ser igual ao ser exterior. Então você conseguiria harmonizar esse mundo interno com o mundo externo, fazendo com que a sua vida seja uma vida pacífica, uma vida de doação, uma vida que não se prende aos bens materiais e que se for capaz é mais anárquica no sentido religioso, de não depender de figuras de poder dentro da hierarquia eclesiástica, né? Muitas pessoas fazem uma leitura um pouco comunista, anarquista disso de Tolstói, mas eu discordo da minha visão e levando em consideração o livro que ele escreve, que é O Reino de Deus está entre vós, é uma pegada de uma religião sem a necessidade de líderes espirituais, que basicamente você encontraria Deus através da sua vida e comunhão constante. Mas isso aí é um assunto para um outro livro. Se vocês quiserem, eu posso ler novamente O Reino de Deus está entre vós e fazer uma resenha sobre ele. É um livro bastante interessante para entender o que é que o Tolstói pensa acerca da religião, né? Mas isso aí é assunto para outras coisas. Enfim, o livro inteiro, a narrativa inteira trata muito desses temas e discute essas ideias novamente sobre não violência, sobre como você reage quando as pessoas praticam mal contra si, contra você, no caso. Isso acaba servindo de um grande modo de discussão que o Tolstói fala, né? A respeito de como a gente quer ser tratado, como as pessoas nos tratam, o que acontece quando eu ajo de uma maneira a tirar proveito do outro. Muitas vezes a gente acaba lembrando muito no nosso dia a dia das coisas que fazem em relação a nós, né? As maldades e injustiças que as pessoas praticam conosco, mas vale a pena a gente também pensar em quantas vezes nossas ações, mesmo aquelas que às vezes saem do nada, assim, vamos supor, na nossa vivência e de um gatilho assim, emocional que a gente não tem muito controle sobre, como essas ações também podem impactar negativamente os outros. Então, não somos nós as vítimas das coisas ruins que esse mundo tem, das injustiças que esse mundo tem. Nós também podemos ser alguns agentes, mesmo sem querer. A questão é o que a gente vai fazer quando reconhecermos que nós tomamos ações erradas. E acho que o Tolstói ele sempre tentou fazer com que a sua literatura levasse a gente a pensar um pouco sobre isso, sobre que a gente também a gente pode ser agentes da ação ruim, e quando isso acontece, o que nós devemos fazer é reconhecer esses erros, confessá-los e buscar não meios pelos quais redimir essa ação ruim, mas como você pode evitar não praticar novamente essas ações. Acho que é isso. Também existe um ponto interessante que o Tolstói fala, assim, eu lembrei agora, que é com relação à imaturidade.
lembra que no começo, o jovem rapaz que faz o cupom falso, né? Ele estava no colegial, assim. Não é bem essa palavra, mas enfim, ele estava no ginásio e era um estudante. Como todo estudante é inconsequente em suas ações, o Tolstói acaba falando muito disso. Como a imaturidade ela pode ser também causa de vários problemas. Se a gente for pesquisar a vida do Tolstói, ele tem muito o que falar sobre isso. Ele tinha um certo espírito, ou melhor, ele tinha um certo espírito crítico em relação à sua própria adolescência, sua própria juventude. E ele diz que a sabedoria vem com a maturidade. Então, inclusive, está aqui nesse relato justamente isso. O personagem que dispara o gatilho das ações ruins, ele está muito maduro quando a ação volta para ele em formato... primeiro no formato ruim, né? Ele acaba amadurecendo por causa disso. E depois que ele está maduro, mais ciente das suas responsabilidades enquanto ser humano, ele é muito receptivo a reconhecer seus próprios defeitos e começar a agir de uma maneira justa, uma maneira que o Tolstói considera uma maneira de caráter adequada. Então é isso. Lev Tolstói, O Cupom Falso, tradução da Priscila Marx, vale muito a pena. Quem quiser aí se adentrar ou começar a ler Tolstói, eu acho que esse livro, essa narrativa e a narrativa da morte de Ivan Ilitch são duas faces de um Tolstói muito preocupado com essa questão de uma vida transparente, uma vida adequada, uma vida, digamos assim, devota e sem as hipocrisias do dia a dia. Então vale a pena você casar essas duas informações, essas duas histórias num apanhado do pensamento de Tolstói acerca do que é viver, quais são as implicações da vida e etc. Acho que é bastante válido. É isso. Vale a pena você curtir se você gostou, né? Se você não gostou também, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas curte, comente se você quiser conversar um pouco mais. E, claro, você também tem meu Instagram, @blog.fragmentos. Minha língua é presa, eu posso errar aqui assim, várias vezes. Mas procura lá, conversa comigo se você quiser. Se você quiser também me segue. E é isso. Até a próxima e tchau.